Olá pessoal, bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos hoje no horário alternativo. Verdade. Fazer uma live muito especial. Parece que tá tendo uma diferença aqui de temperatura, o que vocês acham? Verdade, né? Você tá morando em Curitiba, tá? Só pra te avisar. Sejam todos muito bem-vindos. Temos uma convidada hoje mega especial. Muito especial. Ela mora assim no meu coração. No nosso, tá? Nossa, desculpa. Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha, inclusive hoje em Curitiba tá sol. Inclusive, já acordamos hoje 5h40 da manhã. Nos acordou. Serzinho de luz. Como é que vocês estão? Também tá frio, ó. Tá vendo, Bruno? Acho que é com você mesmo. Ó. Tá vendo? Acabei de falar aí. Olá, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito feliz, tá? Muito feliz de estar aqui. Nós te agradecemos. Nós agradecemos imensamente ter aceitado, porque você nos guiou aí no caminho de muito respeito às crianças. Isso fez um quentinho no nosso coração, e a partir desde o curso que a Paula fez contigo de consultoria do seguro, nossas vidas mudaram drasticamente. Nada mais compartilhar Tem uma virada de chave. E uma coisa que a gente pensa que a gente tem que pensar, porque também quando eu entrei em contato com esse conhecimento, né, muda uma chave, quando vocês entram da chave, e assim, né, porque reverbera na nossa essência mesmo, né? Sai do lugar de filosofia, de uma teoria, apesar de ser teórica, também de uma base teórica, mas conecta com a nossa essência, né? Meio que faz sentido, porque a gente sente que isso é interno, né? Não é algo que vem do externo ali que a gente tem que imaginar, né? Ou enfim, pensar daquela forma, mas reverbera internamente. Inclusive, vivencia isso, né? Eu acho que mais calha, que eu me lembro direitinho. Quando eu fiz o curso da Lívia, gente, de sono, com ênfase em apego seguro. E eu procurei um curso que não me né? Olha, tem que ser assim, treinamentos, etc. E eu lembro direitinho de olhar para isso faz sentido. E eu acho que vem de acordo com o que a gente pensa, né? Isso faz sentido pra gente. E quando as coisas fazem sentido, a gente consegue olhar, respirar e falar assim, não, espera isso, faz entender o processo. Acho que antes de tudo, gente, vamos apresentar temos seguidores de ambas as partes, conhecem também a Sou Bruno Pires de Camargo, sou pediatra, educador parental. Eu sou Paula, sou educadora, educadora especializada, né, cada vez mais curiosa sobre o apego seguro. Perfeito. E esse tema da live de hoje, falar um pouquinho mais sobre educação positiva na pediatria, nas crianças, nas famílias, E né? por que isso é tão E importante? porque graças a Deus está abrindo os olhos cada vez mais sobre isso, né? E essa sementinha está sendo plantada e graças a graças a Deus está sendo regada nos cantos aí no Brasil e mundo fora, né? Então, isso não é um tema que está em alta, porque realmente faz sentido, é muito importante, porque nossas crianças estão pedindo, tá? As famílias estão necessitando desse contato, dessa informação, porque o mundo mudou. E muitas informações que nós tínhamos lá atrás não faz mais sentido hoje em dia colocarmos em prática. E uma coisa que eu falo sempre pra Paula é que no consultório as crianças estão pedindo ajuda. Você vê no olhar, nas comportamentos, o quão está sendo importante para mim que tem esse olhar diferente à criança, tentar acolher essas crianças, tentar mostrar para os pais esse novo olhar que nós temos para elas. E só que
a gente nem sabe falar. Permissividade. Então isso acaba sendo um pouco Não é sobre isso, E essa diferença é muito tênue, né? Então, quando a gente está naquela posição de adulto, autoritário, a gente acaba não enxergando o quão importante aquele olhar de empatia, de se colocar no lugar da criança, naquela pensaria naquele momento, o que ela gostaria de ouvir naquele momento, o que ela gostaria de sentir naquele momento. Você sabe que eu escuto muito livro de uma amiga, às vezes ela tá com gêmeos, e ela comenta alguma coisa dos gêmeos pra mim, não, mas esse tá tendo essa reação, e esse tá tendo essa, né? E eu falo assim, não, peraí, vamos, primeiro que a gente tem que saber que são duas pessoas diferentes, né? Não são que são gêmeos, é a mesma criança, vai ser igual. Falei, mas vamos tentar ter um olhar. Por que ele tá fazendo isso? O que aconteceu? Qual é o dia de vocês? Como é que tá? E aí ela vira e fala, olha, vai começar de criança. Assim, porque não é possível. Você é psicóloga de criança. Eu falo pra ela, me traz uma coisa, olha, vamos criar nosso olhar aqui. Olha por que ele tá fazendo isso. Aí ela fala assim, nossa, você falou isso, eu mudei essa atitude, e magicamente não foi magicamente. É porque a gente observou, a gente conseguiu entender qual era a necessidade que não estava sendo atendida. E é sobre isso, A gente observar nossos filhos, hoje a gente está desconectado. A gente está muito desconectado das nossas crianças. A gente não consegue olhar, enxergar. Assim, opa, peraí, né? O que está acontecendo aqui? E olha esse caso é bem interessante, trazer o educador parental nada tem a ver com porquê, até mesmo porque as bases são completamente diferentes. A estrutura do trabalho é completamente diferente. Onde elas se cruzam na tentativa mesmo organizar aquele indivíduo, emocionalmente. Digamos que os objetivos sejam os mesmos, mas completamente diferentes. E se a gente fosse psicólogo de criança, estaria trabalhando com behaviorismo, estaria trabalhando com tantas questões que nós, como educadores parentais, conhecedores de desenho original do ser humano, ciência do desenvolvimento humano, a gente sabe que não faz muito sentido no nosso olhar, na maneira como a gente enxerga a criança. Por quê? A gente não, através do behaviorismo, o psicólogo que está ali, olho naquela criança, realmente digamos, sendo ali um seguro para ela, naquele contexto, interpretando desenhos, enfim. Nós estamos olhando para uma dinâmica familiar, estamos entendendo o comportamento que tem uma comunicação, que tem uma razão de ser, não é por acaso, não é para manipular, não é para nada disso. E através daquele comportamento, olhar para a criança, olha para a pergunta, né? Por que ele está se comportando assim? Por que eu seria agressiva com vocês aqui numa live? Alguém me atacou, né? Será que simplesmente alguém está agressivo, né? A gente tem para falar agressividade, é uma resposta importante, natural, mas não dizer violência. Se eu sou violenta, ou se eu calo, né? Não consigo me comunicar, tem uma história, algo então a gente tem essa clareza. Com adultos a gente tem isso, né? Ele está passando por uma coisa, ou Bruno, mas com a criança não. Aí é por nada. Inventou. Então esse olhar do educador parental, porque nossas bases são estruturadas mesmo no desenho original do ser humano e da ciência do desenvolvimento humano. Então significa que neurociências mesmo, como é que esse cérebro se comporta quando ele está encharcado de cortisol, quando ele não tem receptor de noradrenalina. Então a gente vai realmente tentando, né, através da neurociência compreender como está a fisiologia desse cérebro, neurobiologia daquele cérebro, e a partir daí correlacionar com o comportamento do adulto, que também está encharcado de cortisol, também com pouco receptor de dopamina. Então a gente começa, através desse conhecimento científico, olhar e conseguir sustentar esse nosso olhar respeitoso para a infância. Eu não quero saber se a criança está inundada de cortisol, se ela está inundada de cortisol, vai ser sim agressiva porque é natural do nosso cérebro límbico. Enfim, então a partir daí a gente vai trazendo para os pais essa sutileza muito estruturada. Né? Essa acho uma coisa importante. E quando a gente acha que esse olhar respeitoso, e eu digo mais, né, que é mais sustentado na ciência, até o respeito à ciência, a gente não pode
polarizar para permissividade. Porque isso também é o nosso, o autoritarismo traz muito, e o behaviorismo traz muito para se polarizar. Então, assim, não pode ser preto. Então tem que ser preto. Então tem que ser branco? Só falei não, só falei que não pode ser preto. Se não pode ser preto, tem cores. Extremos, né? Então a gente vai respeitar que a criança não aceita aquela comida. Então ela não vai comer nada? Não falamos isso. Então, quanto a gente consegue ter esse olhar polarizado, porque fomos criados assim. Quando, nesse preto no branco, não pode, é o oposto. Quase como uma única saída. E aí, através da educação parental também, dos nossos estudos, a gente vai entendendo que existem várias nuances. Que enquanto para o meu filho, por exemplo, a gente tem dois filhos, né, vocês, enfim, enquanto para Malu, ela se sente vista e acompanhada, são algumas questões, com Miguel são de outras questões, é difícil demais. Que se fosse permissividade, que é soltar, permissividade, negligência, a gente pode entender se tá fácil demais, ou seja, então a criança não tá viciada, na verdade, ela tá se anestesiando nas telas, porque não tem olhar dos pais. Então só deixar na tela? Não falamos isso. Deixa só trazer a compreensão do porquê a criança tá na tela. Porque ela toda hora pede o celular, para ligar a televisão. Porque em todo o tempo que ela pediu contato, e ela não encontrou, e a gente entregou as telas, esse cérebro entende esse conforto. É para ser elas buscam as telas para estar. Então, gente, já mudamos completamente. Sim. Então, digamos que a criança está certa, não foi isso. E onde que nós pais entramos? Toda vez que ela pede televisão, o que a gente está vivendo no momento? Onde está esse vazio? Qual que é a dinâmica que no momento? Eu ocupado com o meu trabalho, eu ocupado com os meus problemas, eu lavando roupa, o que seja, gente. Olha, quanto eu não consigo, e na verdade ele queria na minha companhia. Poxa, então quanto eu posso abrir mão disso que é muito importante também, e tem suas questões também, quanto eu posso entregar um pouco mais, então é um caminho difícil, é um caminho que nos faz indagar e nos autorresponsabilizar o tempo todo. E eu acho que esse que é mais fácil a gente polarizar e mostrar que não tem jeito, achar esse caminho aí que é tão difícil a gente achar, né, gente? Que é uma busca diária, e eu digo até que eterna, pro nosso autoconhecimento, enfim. Sim. E vou até trazer uma questão com a Paulo, fazer um atendimento de um adolescente, 12 anos. E vieram do litoral para consulta. E a mãe já chegou com uma medicação para a criança ficar mais calma. Porque ele era muito agitado, para ele. Ela queria guias para encaminhamento psicólogo, porque ela tentou de tudo, nada resolvia. Aí eu fui ali perguntando, naquela família, pais separados, uma relação ali de pai e mãe, nada muito definido, as responsabilidades da criança no meio da situação. E a mãe me disse uma coisa muito clara, assim, muito ocupada durante a consulta, ela tem mensagem no celular, e um olhar em mim, outro no celular, e observando a criança. E uma hora ela saiu, tentei tentar para atender o telefone, aproveitei esse momento, conversei com ele. Mas antes disso, olha, eu faço tudo que ele pede, A gente acabou de voltar de viagem dos Estados Unidos, eu tenho todos os meses assim, nada pra ele tá bom. Ele pediu tal tênis, eu comprei, foi aniversário dele, semana passada, foi o melhor restaurante que a gente mora, nada pra ele tá bom, não sei o que fazer pra esse menino. Eu só observando. E o pior é que a gente, quando a gente tá dentro, a gente não vê. Não se escuta. Porque parar pra se escutar também, né? As linhas. E aí saiu, quando aventou, eu perguntei, tudo bem? Me diz uma coisa, como é que funciona na tua casa? A ele, atenção de ninguém. Ele falou, na escola o dia inteiro, porque ninguém na escola me deu atenção. Mas eu não queria ficar. Ele falou, quando eu chego em casa, minha mãe chega 8 horas da noite, eu fico com a babá. Quando ela chega, ela vai direto pro banho, dorme, e eu não vejo a minha mãe. Falei, tá. O que você gostaria de mais tempo com ela? E ela falou, e ele falou que ele teve como se fosse um vídeo, ele queria pular da janela, e tudo mais. Eu falei, isso que foi? Eu queria chamar a atenção. Eu subo nas paredes, na janela, porque eu quero atenção dela. Nem que seja pra ela brigar comigo. Falei, entendi.
Aí, ele eles não, bem claramente. A mãe retornou, e eu falei, aí eu perguntei pra ela, que eu não tinha fim, e eu falei, olha, vamos começar, né, pelo básico, tudo mais, explicar a situação, que olha, eu acho que nesse momento não tem necessidade de medicação, medicamento por enquanto, a gente pode tentar resolver algumas questões internas de vocês, algumas rotinas, e ele tá gritando por presença. Como é que a gente consegue organizar isso na tua rotina? Eu não consigo. Eu trabalho todos os dias até 9 horas da noite, finais de semana inclusive, e eu não tenho tempo para isso. Aí acabou a conversa. Acabou a consulta. Porque assim, ela logo já tinha outro fazer, eu tentei fazer outro questionamento ainda, ela já queria logo as guias, eu não dei as guias porque eu acho que não era esse o caminho, e ela não conseguia acessar a mãe, porque a mãe também veio para consulta com a definição que o problema é a criança. Ela não estava aberta a receber outra informação. Então não foi possível, infelizmente, eu perdi essa família, porque eles não voltaram, porque ela não ouviu o que ela gostaria. Só que eu fiquei muito Ideação, eu vi uma criança ali desesperada por atenção. Exatamente isso para ela, quando alguém planeja, alguém executa, ele tá planejando, isso a sério. Ela não está querendo chamar atenção, mas por algum motivo. Então, olha isso muito sério, porque isso é muito perigoso. Eu falei, por isso eu tenho encaminhamento de psicólogo. Imagina a pediatra olhar para essa, né? E vai ser, não estão preparadas, mas a semente fica, sabe o incômodo fica. O até não voltar mais mostra que algo entrou. Se alguém traz um comentário, quanto que a gente argumenta, quanto que a gente, né? Não, 2 mais 2 são 5, não, são 4, por isso, né? Quando alguém traz uma informação, né, com fatos e dados, quanto me machuca, da nossa história, do quanto a gente também, a partir do autoritarismo mesmo, é muito difícil a gente enxergar um erro nosso, porque isso não era possível, ninguém podia errar. Se a gente errasse, a gente apanhava, a gente era castigado, humilhado, a gente era ignorado. Então, a partir do momento que, enquanto adulto, alguém me mostra algo para ser alterado, outra maneira de ver a minha experiência, eu me travo, isso da minha infância, ao invés de me movimentar. Gente, também isso é uma resposta tanto de luta quanto de fuga, isso é uma resposta natural. E o que é interessante, Bruna, a gente trazer nesse contexto é nós mães, nós pais compreender também do porquê que a gente se anestesia no trabalho. Por que a gente se anestesia nos nossos afazeres domésticos? Por que a gente se anestesia, né? Porque nós não somos capazes de sentir segurança em relacionar. Lá atrás, por isso que a gente fala que a educação positiva é baseada em desenho original do ser humano. Estrutura isso para vocês, quem está nos assistindo. Se lá atrás, enquanto bebezinhos, o que a gente só buscou? Relacionar, vínculo. Isso a ciência já traz, a neurociência já mostra, como é que ele faz, como é que ele faz, só para a gente não ficar aprofundando em foco, mas enfim, esse cérebro busca por todo contato e vínculo. A gente sabe ele na neurociência que só aprende através das emoções, dos sentidos. Então, da criança, quando ela precisa desse contato, desse toque, desse visual. Uma criança no berço, ela não tem nada desses estímulos. Uma criança ali colocada com vários outros cuidadores, só foi certo e errado, só explicando como fica no cérebro do bebê. Né? Eu lembro que o professor, meu neurociências, trazia o nome complicado, não é minha culpa, não, foi o que inventei. É bem isso. Então, soltou nesse afastamento, nosso cérebro, como ele é cadenciado de respostas, eu tenho uma necessidade, ela responde assim, eu sinto que somos seres que sentimos, eu começo a cadenciar algumas estruturas cerebrais mesmo. Então, eu começo, enquanto criança, me afastar de relacionar, para não sofrer. Porque inúmeras tentativas que foi uma, não foi uma vez que eu chorei, foi inúmeras vezes onde eu não fui atendida, sentida. Eu tinha fome, saia para passear. Vontade de sair, era para dormir. Eu queria dormir, eu me alimentavam. É um caos.
que é assim que a gente se lida com a infância, sem percebê-la, sem senti-la, porque não fomos percebidos e sentidos. Então a gente lá em criança fala, relacionar é perigoso. E aí quando a gente vai estruturando isso nas nossas vidas, a gente procura um amiguinho na escola que não nos demanda muito emocionalmente, ou a gente tem eu tenho que atender os meus amigos, cada um vai achar uma maneira de relacionar. Uma que eu faço tudo pro outro, outra que eu não faço nada pra ninguém, a gente estrutura que a gente acha, só que a gente leva até chegar aos nossos filhos. E quando chegam os nossos filhos, como eles estão zerados, eles nos solicitam tudo. E a gente se vê na incompetência. Eu tô dando tudo, esse criança não responde, meus amigos até gostaram. Eu ignoro, meus amigos não ligavam, minha criança não aceita. Todas as nossas estratégias atuais, elas são incompetentes para lidar com a criança. E aí a gente vai afastando cada vez mais e tentando colocar nela o problema. Ela que pede demais, ela que é tímida demais, ela que eu não tô colocando rótulos, só pra gente começar a pensar. Ela que não busca convívio, meu filho que não gosta de colo, né? Nem vem essas frases. Não gosta de contato. Já tentou, já buscou. É a maneira agora de sobreviver. Porque se eu tiver o seu colo, buscar de novo em você, depois me recusar, eu não aguento passar por isso de novo. É assim, criança pensa. Então, a partir disso, a gente tem que ter essa clareza que a gente se afasta, porque vai ser muito mais fácil lavar banheiro do que alguém pode dizer assim, não, eu amo, é tudo pra mim. Pode estar idealizado também. Porque esse relacionar é algo estruturado e muito profundo, né? E nos solicita muito. Então, o momento da gente refletir o quanto eu amo, esse filho se sente amado, ou eu tô vivendo minha vida, meu filho se sente amado, tem que começar a olhar pra ele. E claro, alguém vai ter que abrir mão, né? A gente tem uma estrutura patriarcal, eu tô tentando responder todas as perguntas que sobem, né? Mas eu preciso trabalhar, e tá tudo bem. E tá dizendo que a criança sente e pensa. E o que um pediatra com olhar positiva consegue traduzir essas necessidades infantis. E o quanto, Bruno, né? Trazer também para essas mães o que acontece com elas, o que a gente está agindo assim, trabalhar sábado, feriado, porque eu também tô, porque ninguém olhou para mim, ninguém comunicou para mim quais são as minhas necessidades. Eu tô erroneamente achando que a gente foi desenhado, a gente veio para trabalhar 24 horas, oi? Né? Quem que desenhou isso? É aí que a gente vai transcender, desenvolver, mudar, evoluir, qualquer coisa. Não vai ser. Se eu trabalho pra caramba, eu tô querendo atender alguém, ser valorizado por alguém, que alguém me dê valor de qualquer jeito, porque eu tenho um título, tenho uma conta bancária, qualquer coisa. Mas a gente ainda tá no olhar antigo dos nossos pais, e freudiano, e da psicologia, muito sustentada de que a felicidade estava em conquistar coisas, em ser admirado. E tiraram desse olhar que na verdade a gente queria ser admirado por nossos pais, por nossa mãe. Né? A gente trouxe pro mundo. Se minha mãe me viu, me achou linda, maravilhosa, que eu só era bebê, alguém vai me achar bonito, porque eu corto cabelo de um jeito, porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um trabalho, só pra gente se compreender, né? E a partir dessa compreensão, olhar pra criança, ver o que ela tem a ver com isso. Não é, gente? E foi uma coisa muito só voltando a história, ainda que agora eu lembrei que a mãe falou, mas você não, enfim, você valoriza coisas assim, eu trabalho pra te dar tudo, pra te dar tudo que você quer. Ele falou, eu não quero você, não quero na minha frente, na minha frente, no consultório. Na hora ela ficou parada. Mas o que é muito complexo. Por mais que a criança, assim, eu vejo, a gente vê na consultoria, a gente vê no retorno ao trabalho, a criança verbaliza. E a mãe, assim, não estou falando gente só da mãe, mas nós, seres humanos que temos muita coisa, a gente tem uma dificuldade de parar e absorver aquela informação. Porque vai doer, vai incomodar, vai mexer em lugar que a gente
às vezes a gente não quer nem mexer. Mas o quanto isso é importante para que a gente mude o nosso olhar, a gente observe nossos filhos. Não adianta. Se eu não parar. E até eu botei ontem no Instagram. O que acontece? Com a escutativa. E tem a Ali, que é o nosso trio, porque nós somos um trio. Maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. E aí ela traz uma escutativa. Quantos meus discursos são violentos e eu não percebia. Que eu de boa. Quando a gente não sabe nomear nossa própria violência, né? E eu acho legal, quando a gente entra em contato com essa violência, né? Nossa, e pra gente poder, a gente não é pra gente se autoflagelar, não. É pra gente conhecer mesmo, não continuar fazendo, né? A gente começa a passar a enxergar a violência que a gente recebeu, alguma coisa nomeada, né? Enquanto a gente muitas vezes, Paulinho, a gente enxerga a nossa, a gente ainda não enxerga a dos nossos pais. Eu conto um caso, não sei se eu tenho interrompendo, mas fica muito claro pra mim, eu conto um caso, minha irmã chega pra mim e fala assim, eu tenho uma sobrinha adolescente, ela fala assim, nossa, eu não tô nem conversando com ela, com tanta raiva, não tô nem conversando com ela, aí eu fui rir, falei assim, engraçado, você aprendeu isso, uma coisa que a mãe nunca fez, conversar com a gente. Como não? A mãe sempre fez isso, um gelo na gente, eu lembrava, ou seja, foi muito forte pra mim, enquanto criança, porque o bloqueio, o Vanderpock também, assim, a gente não lembra da nossa infância, porque a gente não lembra de circunstâncias que algumas circunstâncias lembram, porque a gente teve que realmente encapsular algumas memórias em frente. Então, se eu estava na escola, dificuldade na escola. Então, meu cérebro teve que encapsular muitas situações e ignorar pra seguir, tá, gente? É porque cada cérebro funciona de uma maneira. E a neurociência isso tudo. Mas enfim, aí eu ri, falei, mamãe nunca fez isso, mamãe fazia isso demais. Ignorava, a gente ignorava mais nos olhos. E quando ela falou, gente, eu comecei a perceber que eu fazia isso com meu marido. Olha só, então alguém nomeou, eu nunca nem tinha reparado. Achei engraçado alguém fazer isso. Eu acho que eu falo demais, sou expressiva. E ela me trouxe o quanto que eu. E lembrei o quanto que eu congelo, não olho mais nos olhos, finge que não vejo. Com muita raiva. E depois eu me vi. Depois quando eu consegui ver, fazendo tudo com o Ricardo, comecei a viver, fazendo essas coisas que eu nunca tinha visto. Quanto eu fazia isso. Então a minha irmã já estava nomeando a própria violência, eu estava achando graça. Onde você tirou isso? Só para a gente começar a entender quão distante a gente está da nossa realidade e da nossa violência, né? E aí eu me vejo agora, quantas vezes eu me vejo no dia congelando as crianças. Elas falam, eu não escuto, com raiva de alguma coisa que eu não gostei, pra eu não xingar, né? Porque sou muito verbal. Aí eu acho a estratégia que é ignorar. Sempre. Então, quanto importante a gente reconhecer nossas violências. Pra elas, agora eu vou me autoflagelar, que sou a pior pessoa do mundo, que agora eu vejo fazendo, né? E vai passar por um passo de, peraí, não vou fazer isso mais, não posso fingir que eu não estou ouvindo. Então, assim, é um caminhar. Então, a gente não está aqui compartilhando com vocês, somos o alecrim dourado, maravilhosos pais, exemplares, né? Mas é isso. A gente traz repertório de violência pra gente parar de repetir. Todos os dias. Como isso é uma caminhada, porque as pessoas acham que a gente vai dar não é nada disso. Não é nada disso. Eu sou uma pessoa, eu vivi uma coisa, você viveu uma coisa. Não são ferramentas. Não é sobre isso. É sobre um caminhar mesmo de todo dia, de falar assim, olha, agora eu tô conseguindo fazer isso. Hoje eu consegui, agora por isso. Eu não vou pegar isso, não. Se eu fiz isso, eu ter consciência dos meus atos. Eu passo ciência da violência que eu faço. E a partir desse momento, a gente não é assim, eu sou também vem do autoritarismo. Agora que eu estudei isso, agora nunca mais existe, porque a gente tem uma história, tem um cérebro que tem caminhos mais curtos, neurais lá na infância. Então a gente vai replicar a violência, porque é algo muito automático. Nosso cérebro,
caminha primeiro que o nosso cérebro racional. Então, a gente vai ter que passar por um caminho terapêutico mesmo, né? Desse olhar para si, de uma dupla disputa, dessa troca de conversa, Às vezes a gente vê que as aulas, começam a ser terapêuticas, porque a gente está realmente com o coração aberto, que se emociona, que a gente se permite. Então, são processos de passos pequenos, né? Sem a gente esperar uma coisa grandiosa, somos humanos e vamos caminhar no nosso ritmo. A gente espera que a gente respeite o ritmo da infância, né? É respeitar o nosso também. E a partir do momento que a gente se respeita e aceita os nossos erros, a gente também automaticamente passa a aceitar os erros dos nossos filhos, passa a ser menos com os erros dos nossos filhos. Sempre pensar que o caminho parece muito difícil, mas sempre que eu ligo, olha para mim e falo assim, não, isso que eu estou fazendo para mim reverbera nas crianças, né? Isso me estrutura. Quando eu vejo meus erros, quando eu tenho compaixão deles, eu vou ter compaixão. Quando eu vejo minha mãe fazendo algo violento, né? Depois, ou às vezes em frente às crianças, um pouquinho está nervoso, acho que a gente pode olhar isso de outra forma. Então, das inúmeras maneiras que a gente pode ter esse espaço, lidar com nossos erros, para poder assim conseguir lidar com o erro, né? E aí, então, se um caminho que passar por nós, né? Nunca vai ser, né? E um pediatra, assim, se a gente começar a entender, a gente não pode mais buscar um pediatra, porque a gente vai responder lá autoritário. Vai dizer algo muito fácil, redondinho, porque vai coincidir com a nossa história, né? Mas a gente vai continuar compartilhando violência. Então, o pediatra traz pra gente, que traz pra gente o olhar da educação positiva, que esse olhar pra si, essa responsabilidade, com compaixão, com caminhos, né? E como você está olhando pra você, como está cuidando de você, né? E como você vê, qual que é a sua rede de apoio, como é que você acredita que nosso desenho original combina com maternar sozinho, né, gente? Dá conta de tudo, do seu melhor. Então, o pediatra que olha verdadeiramente dessa criança, dessa infância, porque está olhando a familiar, está olhando para aquela criança, consegue medir, né? Avaliar exames e tal. Antes disso, permitir que essa criança não precise se comunicar com a doença, que ela seja atendida enquanto ela comunica com suas atitudes, com a resposta que ela traz para o mundo mesmo, né, dos seus desafios. Então, a gente tem que parar de buscar a violência, né? Porque senão a gente só vai reforçar a nossa história antiga. E vai ter que realmente procurar um pediatra, educador parental, um psicólogo parental, uma enfermeira, né? Gente, uma advogada educadora de alguém, tem um profissional que também tem um olhar para a infância. Eu vou estar perdida nos meus problemas ali, muito materializados, financeiros e de patrimônios. E meu maior patrimônio, né? Nós são nossos filhos. Tem um profissional que está olhando para isso, me alertando que está ficando de lado, estou vendo isso. Então, um conselheiro tutelar, enquanto a gente tem que realmente começar a entender que não dá para conversar com famílias, ter contato com famílias com infância, sem ter um olhar profundo, desenho de nosso ser humano e de ciência e desenvolvimento humano. Né, Bruno? Então, assim, é isso. Acho que a pediatria, a gente vê que tem pessoas buscando, mas ainda tem muitos a buscar, né? Esse lugar, compreender que você não vai chegar lá e vai dizer, que criança pode tudo. Seria fácil, nem estaria conversando, gente. Vai falar que pode fazer tudo. Ninguém precisa de ninguém, né? Mas o quanto a gente precisa de alguém que vai ter esse olhar muito amplo para a infância, para poder nos direcionar e nos indagar, né? De forma que a gente consiga realmente se movimentar. E também está aprendendo para usar o nosso profissional, né, gente? Nós profissionais, a dinâmica que vocês trazem para a gente, faz enxergar nós. A gente enxerga nós, consegue compartilhar com vocês. É que o nosso intuito, né, aí do Bruno com pediatra, eu com pediatra, eu com parental, Paulinha consultora, não só responder aquilo que vocês contrataram, mas olhar de uma forma ampliada, né? Ou seja, um atendimento completo, né, Bruno? Indispensável. Se a gente for pensar, não ter esse tipo de atendimento, não é? Sim.
Não, eu estava conversando até com uma amiga que eu falei assim, gente, por que que nas faculdades, gente, isso deveria ser uma matéria, sabe? Da gente parar e conversar, vamos lá, vamos olhar pra gente, deveria ser uma matéria. A educação positiva, né? A educação respeitosa, autoconhecimento, isso deveria ser uma matéria de faculdade, principalmente quem é da área da saúde vai atender famílias. Não tô falando só da criança, vai atender famílias. A gente deveria ter isso como matéria. Você vai, as pessoas levam muita verdade, falam, né? Elas vão lhe procurar a verdade, a seguir arrisca você. Muitas vezes você vai orientar. Depois que você olhar com a certificação e agora com a pós, a gente vê o quão importante é você estar alinhado, mas o quão perigoso é você não estar também. Uma sociedade, né, Bruno? Terríveis para uma educação, Isso é terrível, gente. Então isso é bem delicado. São pequenas violências que a gente normatiza, então, indo de plantão, ir nos plantões, assim, é uma coisa absurda. Tem muitos pacientes com consultório, vêm no plantão, e as pessoas ficam assim, como você conseguiu atender dessa maneira? Como você teve essa calma? Como é que, porque assim, é tão automático, entra nesse mundo e vê. Ali é só uma criança, não é só uma doença. Tem uma família. Então assim, as mães são muito comuns, é automático, né? Aquelas visíveis, assim. Vai coletar o sangue, mas não vai doer, não. Cara, eu vi fala, olha, desculpa, eu não posso ouvir você falar isso e concordar. Vai te falar, vai doer, mas a mãe vai estar vai te dar a mão, vai dar um beijinho, e vai passar. Passa um pouquinho, tem que colocar o abaixador de língua. Não vai colocar o abaixador de língua. Mãe, eu vou colocar o abaixador de língua, falar com ele. Então, assim, gente, a partir do momento que você entende que a criança necessita de carinho, de verdade, realmente entender ela como uma outra pessoa, e não apenas um objeto, você vê o quão isso é importante, e o quão ela participa, mas ela você aquele momento, elas permitem. Óbvio que tem alguns traumas, tantos medos que elas não permitem naquele momento. Mas eles me ligam no consultório, a criança que chega, a mãe já fala, ele não deixa examinar. Eu falo com a mãe, olha, de hoje, colher história, vou conversar com você, se for possível, examino ele. Se não for, não tem problema. Na próxima a gente tenta. E eu vou devagarinho. 3, 4, 5 voltas me abraçando, de novo, e aí tá na consulta, e assim, a gente vai conhecendo a criança porque ela vai perdendo aquele medo, aquele trauma, porque aquilo é sempre muito desde o começo, porque criança tem que sentar aí, tem que medir, tem que assado. Tira a roupa, não precisa, gente. Não tem bezinho. Não tem que tirar roupa, só tem que tirar roupa. Cuidado recebendo as audiências para fazer reagir, tanta coisa que eu sei toda reação. Mas aí ontem recebi o cara falando, olha, confundindo. A criança é adulta, aí alguém tá discordando disso? Bom, tá óbvio. Criança, adulta, mas a gente tratar a criança como a gente trata adulto, é não dar para ela esse cuidado, não guiar. E aí falando, né? Eu posso sim bater a mão na cabeça, falar, como é que você chama? Eu não vou fazer isso, não. Começou a trazer todos aqueles exemplos que violentos e grotescos que a gente não faria com adulto, que todo mundo normaliza. E eu fiquei pensando assim, interessante que as pessoas ainda acreditam. Quando a gente fala, a gente respeita a infância, é tratar ela como adulto, pelo contrário, a gente não quer adultizar essa criança, a gente só compreende que a infância é infância, o que a gente tem que esperar da infância. Não é porque a criança não é violenta quanto adulto. Bruno, não mexe na cabeça, não gosta que encosta no cabelo. A criança ela vai aceitar, mas ela também não gosta, não se sente confortável, também se sente invadida, ela não tem a reação já pronta que nós temos. Tem vezes porque ela apanha muito, fica de castigo, porque em inúmeras situações ela fica passiva naquela situação. Então a criança já está passiva, ela já está no processo. Quando a gente fala de respeito à infância, não é que a criança escolhe, a criança define a criança. Não, quanto eu tenho que ver eu imponho coisas vazias, regras vazias. Eu falo que não vai doer, eu vou falar para quem que não vai doer. Pro meu parceiro eu falo que vai doer. Se for, eu explico no meu canal, quando ele se preparar. Mas para criança, não. Por que não? Por que não? Não vai querer fazer. Mas nós adultos também não gostaríamos de fazer. E o quanto a gente vai acompanhar essa criança para que aquilo ocorra da melhor maneira possível. O que é o trauma, né, gente? A gente
entra num pico de estresse e não tem como a gente evitar. O ser humano vai entrar, o ser humano vai entrar em saber. O Bruno pode levar um susto aí. Eu não tenho mais de controlar se alguém bateu a porta de repente, vai levar um susto. Vocês vão entrar num pico de estresse. Mas ter a condição de se auto, nossa, foi alguém que bateu a porta e tal. Mas é uma criança não, tem que explicar, olha, foi um barulho muito alto, tá tudo bem, eu tô aqui, a gente trazer esse cérebro a atendimento, vai doer, mas eu te conduzo a calma, eu respeito, que quando foi conosco, a gente não explicava o que acontecia, sentia dor, fazia sim que era o melhor caminho. Ninguém que tá, eu faço melhor, eu faço melhor, não. Agora a gente sabe que o melhor caminho é esse, que a gente tem que organizar esse cérebro para voltar calma, que esse é o nosso papel, então não é dar criança, é ela que define, pelo contrário, até o Iester traz pra gente, muito rápido, né? O Iester, depois eu vejo meu aceleramento. É minha história também, tá, gente? Anda, come rápido, faz tudo rápido. O Bruno, ele também. Ele saiu da aula, virou pra mim e falou assim, nossa, eu falo rápido, eu entendo. Mas enquanto a gente tem que escutar a criança, de escutar que ela está sentindo dor, confirmar realmente é ruim. Sinto muito de você estar vivendo isso. Mas vai ser importante, mamãe tá aqui do seu lado. E eu tenho Bruna, minha filhota mais nova, ela tem médico, só tá de médico, só tá aqui em casa e fala assim, não, filha, acho que você tá com febre, não, mamãe. Gente, não é à toa, eu já violentei, já fizemos, eu não me lembro, normalizamos violência. Não vou lembrar de mal, então fizeram comigo a vida inteira. E eu não lembro exatamente quando hoje eu enxergo que eu já violentei, ela não pode nem pensar em aumento. Então, quanto que eu preciso acompanhar, agora a gente precisa um dentinho, por exemplo. Eu penso comigo, né? Como que eu posso acompanhar? Como que eu posso qual dentista que você sente mais fazer isso? Fulano. Eu faria isso com qualquer pessoa. Eu não tô falando pra ela assim, não vamos arrancar o dente, sofrer, eu não vou, realmente, não. Quanto eu tenho que estar consciente de que eu não posso estar nervosa lá. Eu não posso ficar ansiosa e achar que tem que resolver. Eu tenho que me preparar, se ela não der conta no dia, eu vou ter que respeitar. Eu não desse conta no dia, eu simplesmente falaria, Bruno, dá licença, hoje eu não consigo. De arrancar esse dente, mas hoje eu não posso. Gente, não, muito normal isso, mas normal isso, mas não, uma criança tem que resolver, a gente tem que resolver. Eu parei minha agenda, porque eu tinha combinado com meu marido, tinha buscar agora, e o Uber tá lá embaixo, gente que atropela a infância, se a gente pensar assim, se fosse comigo, eu gostaria de um outro momento, porque eu não tô bem pra arrancar esse dente. Sim, então é isso, então a gente tem que se preparar e entender o quanto é natural todo aquilo que a criança traz. E quanto mais a gente estiver responsivo com assertividade, eu tô acertando, mas esse vai ser o caminho, é o caminho que eu tenho. É aí que a gente vai trazendo para essa criança confiança de que pode contar conosco, nos desafios, enfim, que serão vivenciados, mas como? A gente né? É isso que a gente tem que esse o nosso papel enquanto pais. E o profissional consciente, ele vai trazer esse repertório, traduzir o que a criança sente, traduzir o que é natural, que essas emoções são permitidas e importantes, né? Mas e como a gente lida, é a maneira como você espelha, com medo da criança, você tá ali conduzindo ela, traduzindo o que tá acontecendo, né? Maravilhoso. Por exemplo, vai na coleta do exame, a criança olha pais para validar aquele sentimento que a gente mais fala. Tá tudo bem, não deu nada, esquece isso. Então, assim, naquele momento, que a gente teria a habilidade, a permissão de parar, valorizar, certificar aquela dor, nomear aquela dor, aquela sensação, para criança entender no corpo dela, essas ações, ter essa autonomia, a gente simplesmente invisibiliza a criança, tudo bem, e lá na frente
resultado, infelizmente, muito Que eu grande, acho né? que agora, Gente, compartilha a live, manda pros amigos aí que tá assistindo, pegue esse conteúdo com as pessoas possíveis. o quanto a gente, eu acho que assim, a gente mais, graças a Deus, né, estudos corroboram o que a gente está falando, né, e isso ajuda, é a ciência, quando a gente bota também, né, olha, me mostrando, Gostei demais. Acordou com isso na cabeça, está compartilhando. Acho né? O quanto a gente parar de normatizar uma coisa que é uma tremenda. Não é porque aconteceu com a gente, eu brinco muito, antes eu me sentia numa roda do hamster. Então a gente precisava fazer do mesmo jeito, porque assim de certa forma deu certo. A custa de Exatamente. E aí agora eu falo assim, cara, isso me incomoda, essa roda aqui não tá legal, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de sair da roda. Então assim, gente, a gente olhar. Eu não precisa muito. Eu falo assim, mas qual o caminho? Observa. Acho que a primeira coisa é a gente observar nossos filhos. Assim, voltou? É a gente observar nossos filhos, parar e olhar. E aí, não foi do dia pra noite, olha quanto. Gente, estão me ligando, desculpa, Lívia, estão me ligando sem bar. Não, mas tá rodando. Responda aí, Paulinho. A gente olhar para os nossos filhos. E o importante é a gente voltar, né? Exatamente. Voltar e assim, não foi do dia pra noite que eu comecei a perceber as minhas falas de violência. Não foi tipo, nossa, no primeiro dia eu faço. Não, é um caminho. E eu tô nesse caminho pra agora começar a me dar conta de falas que pra mim tão bonitinhas, e fala assim, não é tão bonitinho, né? Não, peraí, deixa eu ver o que a gente consegue depois aplicar isso pros adultos, nosso convívio, nosso relacionamento, a gente vê em casa também. Nós vermos violentos umas vezes, porque são frases, são verdades que foram ditas que tudo bem, até essa que você falou, que você riu, depois o que eu tô fazendo, mas até cair essa consciência. É isso, eu acho que a primeira coisa é a gente observar. E depois a gente começar a ter consciência, o autoconhecimento, né? Sabe? Essa atitude, mas peraí, deixa eu dar um passo pra trás. Deixa eu ampliar meu olhar. Eu tô vendo assim uma foto pequenininha, então assim, normalmente quando a mãe chega, não, mas Paula, é isso. Não, mas eu não consigo. Eu quero dar um passinho pra trás. Não, peraí, deixa eu abrir esse olhar. E aí eu vou ouvir a mãe, o que tá acontecendo, Aí a gente vai abrindo. Aí, assim, automaticamente, muitas vezes a mãe fala, sabe assim, ela vai trazendo, Chegou lá. E o importante, né? Então, assim, mas vai começar, né? Acho que tá vendo assim, alguns próprios da escola, de colocarem algumas cadeiras, né, nas universidades, né? Às vezes são cadeiras extras, né? Mas extracurriculares, a gente começa a entender, a gente tem que entender muito patriarcado, né? A Nadine estudiosos já mostram de Van der Kolk, todos mostram sua luta isso, né? Colocar isso dentro mesmo da medicina. E as barreiras, a gente sabe que são muito grandes, né? E o quanto a gente vai ter que realmente ser esse ferrinho de dentista, a importância disso. Imagine as barreiras que a Alice Miller já quebrou, em épocas muito mais difíceis, muito menos, digamos, sororidade, né? Igual a gente está tendo aqui, né? Quando a gente assiste se apanhou, não, era chicote, sendo expulso da psicanálise, sendo psicanalistas, né? Realmente rechaçado, porque é um olhar para a nossa história, para que diz respeito à nossa história, nos dói, porque a gente ainda tem essa crença judaico-cristã, né? A gente confunde o honrar pai e mãe, né, gente? Que honrar, saber quem somos, amá-los como são, mas não é amar acreditando em alguma coisa que não são, e aí a gente realmente não tá nem amando, né? Minha mãe, então,
Minha mãe é ruim, minha mãe amo, minha mãe é loira, não, A ela gente é tem engraçada, desejo, e eu amo assim. Se eu quiser idealizar uma mãe, eu não sou a indivíduo que ela é. Então, esse honrar né? Eu te aceito como você, não como eu idealizo que você seja, né? E aí, a partir daí eu continuo replicando violência que você também recebeu, e eu vou replicar. A gente não confundir, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar ampliado também, do que é esse olhar para os nossos pais, compreender a violência deles, e não é para julgá-los. Se a gente ficar ali, é porque a gente ainda está infantil, num caminho infantil, ainda de responsabilizar alguém. Se também é um passo do autoconhecimento, né? A gente reconhece, aí a gente culpa alguém. Agora eu posso pegar para mim de novo, é um processo também, né? E tá tudo bem. A gente vai dar um passinho pra trás. Pra gente ir pra frente, a gente tem que dar pra poder enxergar um pouquinho mais a visão, né? Muitas vezes da cena, enxergar o que tá acontecendo. Isso também porque a coisa que a gente estava observando na escola, nas aulas, enfim. O é importante muitas vezes, naquele momento, você ver a situação de fora, se ausentar naquele momento e observar como os comportamentos acontecem. Porque ali você se vê em vários deles. Você vê o quão E também lembrar que quando os outros, né, recebe essa responsabilidade, né, é xingada, porque eu já falo, caminhou, você já está responsabilizando alguém, é porque já entendi que aquilo ali não está certo, que eu faço. Agora eu vou responsabilizar alguém que me trouxe a culpa, mas é um passo importante, né? Às vezes eu falo assim, esse passo é importante, né? E é isso, compreender isso, né? A gente ter essa autocompreensão, compreender o outro, saber o outro, saber nesse processo e confiar. Na verdade, nem é confiar, né, Bruno? Assim, acho que a gente, vocês que ainda têm dúvidas sobre isso, né? O quanto a gente pode sustentar essa ciência, busquem, né, essas literaturas que estruturam na ciência, né? São todas elas, desde Bobo, Michel Odan, estudos, inúmeros, enfim, todos esses grandes autores que sustentam o nosso trabalho, né? Eles estão estruturados com vários números, estudos, enfim. E a partir daí, né, além de ver a nossa própria história, né, que é o que você está falando. A gente olha para a nossa história, a gente dá uma afastada e começa a compreender toda aquela dinâmica ali, né? Fora do laboratório, dentro da nossa casa, Toda dinâmica. que é o maior laboratório que tem. Que é o maior laboratório que tem, né? Vamos combinar. É o maior laboratório que tem, é a nossa, né? A gente tá ali imerso e nesse processo de... Peraí, né? E gera certo incômodo. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tô me sentindo incomodada. Então, a gente tá indo, né? Então, se a gente tá incomodar aqui dentro alguma coisa, quer dizer que você já tá começando a dar um passinho disso, talvez parar de normatizar essa violência, normatizar isso. Então, isso eu acho bom, dá um incômodozinho. Mas acho que a gente trouxe, né, quem não assistiu, pode voltar a assistir, a gente confrontou a educação parental, a gente colocou que a gente polariza e acredita que a educação positiva é permissividade, a gente colocou qual a importância profissional que lida com famílias e com infância, de serem educadores parentais, ter essa estrutura na ciência do desenvolvimento humano, e no desenho original do ser humano. Olha, a pedagogia, a psicologia, eles estudam sobre desenvolvimento humano. São teorias completamente distintas, separadas, que é necessário para aquela fase, o quanto a criança está preparada ou não para aquela experiência, enfim. Então, não vamos acreditar que a pessoa fez aquela formação, né, Bruno? Eu vim numa formação diferente, então eu posso falar com mais tranquilidade, que eu já quebrei tudo na engenharia, né? Quanto que, até isso, como eu vim na engenharia, com a xícara vazia para receber isso, né? Porque tudo era novo e tal. E quando a gente que vem de uma área já, né, dos biológicos, dos humanos, a gente vai ter que realmente deixar de lado alguns conceitos, né?
para entrar em outros. Isso é evolução. Dar passo para trás, isso não é regressão, isso não é perder. Aliás, a partir do conhecimento você tem que ter um lugar de fala para a nova informação que está compartilhando, né? Enfim, então é imprescindível mesmo essa tranquilidade nessa evolução que a gente vai ter. Porque se a gente acreditar, quantas pessoas eu aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, né? Se me atendeu, 8 anos atrás, ai meu Deus, que eu devo ter aprontado né? Que eu não sabia. Aquilo era fácil que eu estava, o momento que eu pessoa buscava, e hoje meu caminho é outro, enfim, e a gente tem que ter a alegria de ter mudado, e não vergonha de ter mudado, acreditar que a gente também é onipotente, devia ter sabido tem um caminho pra gente aprender, pra gente se conduzir, e a gente respeitar esse nosso caminho, não é? Exatamente. Sempre. É evoluir. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu sou difícil de fazer live sozinha, adoro o convite. Obrigada. Mas vamos ver mesmo, eles trazem depois acho que é um pouco isso, né? O quanto vocês também estão nos ouvindo, vão trazendo aquilo que a gente está trazendo com clareza, isso deixou dúvida, isso também traz para a gente a oportunidade de compreender cada vez mais, né? Todo mundo compreenda cada vez mais, que é o que a gente quer, que isso, esse conhecimento nosso chegue o mais longe possível, né? Dá para o mundo. Exatamente. Quanto mais. Boa. Tô pedindo mais. Obrigada pela confiança. Eu vou encontrar vocês no congresso. Obrigado. Então, estamos tentando organizar a casa do B. Aí eu já falo assim, não, mas eu levo. Que bom. Ainda tá com a íntegra. Eu tô contador, ele contou, ele vai verbalizar muito. Então, em algum momento não seja tão adequado. Aqui tinha pergunta, que eu adorei pro congresso, pensem lá, procurem lá para lá. E no congresso, acho que imersão não, mas no congresso dá com B, dá para ter um apoio, entendeu? Alguém com ele, às vezes você tem um apoio, fica lá na área que vai ter os stands e tal, né? Enfim, esse ir e vir vai ser possível, na imersão, que é uma imersão, precisa estar corpo e alma presentes, né? Depois você pensa Tem uma pergunta que eu adoro responder, não vou conseguir. Como falar sem ser desrespeitoso? Aí a pergunta aqui, né? Como é que a gente consegue convencer uma criança daquilo que ela faz, sem ser desrespeitoso, talvez seja essa pergunta. Por que eu tenho que chegar no momento de ser firme? Quanto que eu posso, amorosidade mesmo, né? Entender por que aquela criança está difícil de ser conduzida, porque é mais não é a maneira como eu falo para desligar a televisão. Por que aquela criança está na televisão? Há quanto tempo ela está na televisão? A quem serviu ela estar na televisão? E agora eu não quero mais porque eu tenho que sair, porque buscar o pai, não sei o quê. Quanto a gente é desrespeitoso. Isso a gente pensar numa maneira de falar que seja fácil de conduzir manipulação, né? Estou de novo nomeando uma violência. Como eu manipulo o Bruno, a Paulinha. Ai, queria tanto fazer uma live, ninguém me convida. Isso é direto, nossa, eu gosto tanto de fazer uma live, sempre convido quando precisar, então. Enquanto a gente pode ser verdadeiros, eu sei que a mamãe deixou você muito tempo, sei que você gostaria de ficar, por não ter te avisado antes, porque estava distraída dentro, mas agora vai ser importante que a gente saiba. Isso não é nem ser firme, nem gentil. Isso é verdadeiro. E colocar a sua responsabilidade naquilo que está acontecendo. Sei que isso te deixa frustrado. Por quê? Porque você está num alto nível de dopamina. E eu simplesmente estou te resgatando. Tem gente que você entender de ciência mesmo.
sentindo de um alto nível de dopamina, de repente, você vai ficar nervoso. Quando eu tô aqui, olha, tô super concentrada, e eu gosto que eu faço. E meu marido me chama pra limpar o cocô de não sei o que. Claro que eu vou sair aqui. Tava focada, né? Tá tudo bem, né? Tudo bem, né? A gente pode entender que com a reação da criança é muito normal, mas eu posso ser um pouco respeitosa nisso. Quanto eu preciso pôr um alarme para mim, daqui a 10 minutos, falar, olha, agora a gente vai assistir televisão, aí você senta do lado dela, com o tempo, você é adulta. O que você estava assistindo aí? Quem é esse personagem? Nossa senhora, ele não sei o que, tem uns personagens que eu faço, não, mas tanto de responsabilidade que ele resolve tudo da dona, não sei o que. Então, conversa ali um pouquinho, a gente vai trazendo, põe no seu colo, está conduzindo. Quando a gente se responsabiliza por aquilo que a criança está mostrando. Hoje foi a televisão, não fui violenta e tal. Amanhã eu já sei que eu tenho que virar. Amanhã eu já sei que eu tenho que pôr um alarme para mim. Amanhã eu já sei. E é isso, gente. São caminhos que a gente vai trazendo pra gente. O que eu estou trazendo pro meu filho? Ele não pode vivenciar a frustração, autoritarismo que eu mostro pro meu filho que ele é importante e eu respeito. E é isso que ele vai agir com os outros. Com respeito. Entender que o outro também é importante. Então, isso é responsabilidade pessoal que a gente traz para os nossos filhos, depois eles terem responsabilidade social, que é só replicar no mundo que a gente fez com eles. Então, assim, tenham confiança nesse olhar ampliado para a infância, respeitoso para a infância, que ele não está baseado em voz na nossa cabeça. Muita ciência por trás. Isso a gente for falar, todo estruturado em hormônios, o que ela gera naquele cérebro, como não reage. Se a gente for traduzir em linhas gerais, vai ser todo sustentado em que hormônios produzem, que hormônio está em ação naquela criança. Se a gente fosse bem simplista, digamos, materialista, a gente ia chegar nesse ponto. Tá bom? Não é isso, amores? Você deixou, quero mais. Muito obrigada. Tchau, Lívia. Vocês também. Tchau. Beijo, bom dia pra vocês.